Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda à live da Faculdade Inspirar. Hoje nós vamos falar com o queridíssimo professor doutor Mauro Ghiserini, com a temática avaliação multifuncional, como avaliar déficit de movimento. Professor Mauro e amigo Mauro, é um prazer ter a sua presença aqui com a live, em conjunto com o professor Ricardo Cunha, professor doutor Ricardo Cunha, professor mestre Adilson Reis, todos nós, coordenadores da pós-graduação em Biomecânica e Fisiologia aplicadas ao exercício físico pela Faculdade Inspirar, e o professor Mauro Ghiserini, docente da pós-graduação, que vai estar lecionando a disciplina de avaliação física e funcional agora em agosto. Então, nós da faculdade não paramos, não é, Ricardo, né, Adilson? Estamos aí a força total, fazendo a interação com os alunos, transmissão ao vivo. Então, quem diz que não tem essa participação, estamos com feedback muito favorável. Então, você que está com dúvida se vai fazer ou não uma faculdade, principalmente biomecânica e fisiologia, pode procurar nós, que a gente esclarece, e também no canal da próprio site da Faculdade Inspirar. Enfim, professor Mauro Ghiserini, seja bem-vindo. É uma honra. Aproveitar esse momento inicial, professor, se você pode fazer uma breve apresentação do seu currículo, fique à vontade para fazer essa abertura, para depois a gente ir um pouco mais a fundo e falar da temática de avaliação multifuncional. Fique à vontade. A Faculdade Inspirar pela proposta, eu tenho acompanhado, é fantástico, e Paulo, quando você me convidou, foi um motivo de muita alegria. Eu realmente, eu digo que eu não sou fisiologista, não sou biomecânico, não sou pesquisador, eu sou um simples pedagogo do movimento. Tá? Então, é aquele que ensina, que consome a ciência, fisiologia, biomecânica, treinamento, todas as ciências, e nós temos que ter o talento para pegar tudo isso e colocar em prática. Então, eu sou um indivíduo, eu sou um profissional, né, que suja o short. E a minha experiência, Paulo, eu trabalho com educação física há 53 anos, né, desde o final dos anos 60, tá? Então, são 53 anos aí de estudos, pesquisa. Eu estudei fora do país, fiz mestrado, fiz doutorado, tenho 36 livros escritos, trabalhei. A minha experiência nesses 53 anos foi muito grande na área acadêmica. Eu fui professor da USP, depois fui 20 anos professor da FMU, dei aula em faculdades, e dei aula em muitos cursos de pós-graduação no Brasil, na Europa, e o seu convite, Paulo, veio trazer de volta, né, uma motivação muito grande, porque eu gosto do ensino, e de certa forma estava fora do ensino tradicional, do ensino do modelo tradicional de pós-graduação, e o seu convite me trouxe de volta, né, para a gente poder trazer aquilo que nós estamos aprendendo, estamos continuando aprendendo e aprendemos ao longo desses 53 anos. Então, essa é a minha história. Eu trabalhei como consultor da Secretaria Municipal de Esportes, fui gestor, fui diretor da Runner Companhia Atlética, dirigi o Instituto em Runner de Ensino e Pesquisa, onde nós fizemos, ao longo de 6 anos, 80 mil avaliações, junto com uma equipe de 20 cardiologistas, comandado pelo Dr. Nabil Goraeb, e 40 professores que eu fazia a orientação. Então, foi uma experiência muito grande nesse universo da avaliação. E a avaliação tradicional, que eu chamo de tradicional avaliação física, né, nós utilizamos nos anos 80, na academia. Levamos a avaliação, o departamento de avaliação para as academias, que era aquele universo. Imagina você, nos anos 80, a academia era totalmente diferente, não tinha esse approach, essa parte pedagógica. Então, junto com o professor Dr. Valdir Barbante, o Dr. Elias Proença, o Dr. Khaled e eu, nós fizemos um curso, fizemos uma fundamentação científica, isso nos anos 80, foi a primeira clínica para levar a ciência para as academias, tá? De lá para cá, então, aí depois eu conto em detalhes ao longo do nosso bate-papo essa questão da avaliação multifuncional. Eu acho que a coisa mais importante do meu currículo é que eu adoro ensinar. Essa oportunidade que vocês estão me dando de voltar aos bancos, para mim, vocês não podem imaginar a minha alegria. Eu adoro ensinar. Eu adoro. Não sou pesquisador, faço pesquisa por uma questão acadêmica, eu sou consumidor de pesquisa. E o meu desafio, viu, professor, é levar a ciência para fora da universidade. Eu consegui fazer ciência fora da universidade. No Instituto Runner, nós publicamos 10 trabalhos em congressos de cardiologia,
publicamos 3 trabalhos no College, um trabalho das pesquisas dos nossos estudos práticos. E, lastimavelmente, as 80 mil avaliações que nós fizemos não serviu para nada, em termos pedagógicos. Serviu porque o professor de academia, aquela porcaria, me desculpe, o cara pegava a avaliação, pegava, jogava lá em 3 de 15. E continua, hein? Não melhorou não, hein? E o personal também, o cara, eu treino, aluno iniciante, intermediário, avançado. Que é isso? Que critério é esse? Iniciante, qual o critério científico, pedagógico? Iniciante. Iniciante é iniciando, você está iniciando na religião, você está iniciando, aluno iniciante. Isso é uma besteira muito grande. Então, me desculpe, eu sou um velho rabugento, né, mas eu fui fazer doutorado para provar cientificamente aquilo que eu fiz na prática. Então, essa é a ciência, não está errado. Mas a ciência tem a Disney World. Eu digo assim, né, pessoal? A educação física mundial e no Brasil, que é um país pobre, nós temos 2 mundos. 2 mundos. O mundo da ciência, high-tech, que são as universidades, que têm laboratórios, consumo direto de oxigênio, VO2, plataforma de impacto, e 36 mil academias que morrem de fome. Né? Que é o circo Mambembe, que o cara mal tem uma fita métrica, não sabe usar uma fita métrica e aprende na faculdade fazer consumo direto de oxigênio, lactato, é muito bonito. Para quem está na área acadêmica, para quem está na universidade, tem que fazer isso mesmo. E tem que publicar trabalhos científicos. Agora, o coitado, né? Eu digo o coitado mesmo, do professor que está lá no dia a dia, que está lá na sala de musculação, o personal trainer, você está na roça sem enxada, porque ele aprendeu na faculdade fazer o VO2 máximo com aquele equipamento maravilhoso que a universidade tem. Lactar direto, não sei o quê. Aí o cara chega lá na academia e tem uma esteira Mambembe. Então, são 2 mundos. Então, eu acho que a gente precisa... Então, a minha proposta, né, isso que motivou eu criar um sistema de avaliação, pensando o quê? Uma avaliação, primeiro, que fosse científica, né, que baixou o santo, primeiro. Segundo, que fosse de fácil aplicação. Terceiro, de baixo custo. O nosso país é pobre, a educação física é pobre. Quantas academias fecharam porque não tinha dinheiro para aguentar 3 meses? Fechou. Então, não adianta. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, e essa é uma crítica. Conexão daqui a pouco de pós-graduação, se ele for para acadêmico, ok. Mas ele terminou, não sabe dar aula. Eu dava aula presencial no curso de personal. Eu ligava a câmera, isso há 20 anos atrás. Fala, faz um aquecimento personal. O cara respira. Eu falei, amigo, ele está respirando, você está morto. Quer dizer, o cara estuda biomecânica, fisiologia, anatomia, bioquímica, o cara quer saber a emitório, MPK, transdução, e não sabe dar aula. Se você vai dar aula de bioquímica, você tem que saber de bioquímica. Se você vai dar aula de fisiologia, você tem que... Agora, o cara que está na ponta, ele precisa saber aplicar os fundamentos. Se vocês me perguntarem aqui, eu fiz no doutorado uma disciplina de biogenética, de genética. Uma maldita, a professora enchia a lousa de quadro. Falei, eu lavo aqui, meu Deus do céu. Eu não sei descrever na lousa o ciclo de Krebs, eu não sei. As 36 reações. Estudei, decorei, passei e esqueci. Agora, eu sei como montar um treinamento intervalado, eu sei como produzir lactato, eu sei como fazer a remoção, eu sei como montar um estímulo, eu sei como fazer um treinamento intervalado, extensivo, intensivo. Eu aplico. Então, acho que é isso, é a preocupação que eu tenho, que acho que os cursos de pós-graduação precisam preparar o cara. Você vai fazer carreira acadêmica? É o caminho A do curso de pós-graduação. Você vai querer ganhar dinheiro? Vai botar o short, vai encantar? Caminho B. Essas ciências se conversam. Então, bom, essa é a minha percepção em 53 anos de experiência, tá? Enfim. Então, eu estou muito feliz, quero deixar bem claro aqui a minha alegria, né, de poder estar de volta aí, dando a minha contribuição, né, num curso de pós-graduação. Eu acho que nós precisamos, sim, mas precisamos de curso de pós-graduação que prepara o cara para ganhar dinheiro, para dar aula. Quer dizer, a última vez que eu fui, o cara vai de curso de pós-graduação, disciplina, o cara vai de calça jeans, e o professor está lá de calça jeans, de camisa. Ok. Amigo, curso meu é short, obrigado. Para aula tem que vir de short, calça jeans é para assistir palestra. Curso de pós-graduação tem que vir de short. Eu vou dar aula de vocês, eu vou transmitir da minha clínica. Gente,
avisar os alunos, ó, vai lá, vocês vão fazer, eu vou ligar a câmera, vou ensinar o agachamento, os devs, vocês vão fazer junto. Senão fica batendo palma para louco e ficar lendo artigo científico. Acho que o cara paga uma puta grana para ficar sentado lendo artigo científico, isso faz em casa. Você estuda em casa. Você tem que preparar o cara para intervenção, para o cara chegar e resolver o problema. Qual que é o problema? Ganhar dinheiro. Qual que é o problema? Ganhar dinheiro dando uma boa aula. Se eu dou uma boa aula, eu encanto o freguês. Se o freguês encanta o freguês, ele avisa para outro. E aí eu faço o ciclo, né, faço a roda girar. Senão a gente bate palma para louco, né? Que nessas lives, tem live que é massagem ego. O cara fala lá, o brasileiro não fala nem português, pô. O cara dá uma live com artigo em inglês. O brasileiro é analfabeto. Não fala inglês, pô. Não fala nem o português, eu vou fazer uma live. Massagear o ego, desculpa. É o valor, qual valor você está agregando? Que transformação você está fazendo? Eu quero que o meu aluno, quando entra no curso de pós-graduação, ele saia transformado. Porque às vezes eu vejo que o curso de pós-graduação é repeteco da graduação. É de novo ATP, CP, de novo lactato, de novo fonte de energia, de novo, pô. Isso aprende na graduação. O cara vai fazer assistir uma aula para ver se o supino ativa o deltoide anterior, se o agachamento profundo é glúteo maior. Os caras ainda discutem isso, pô. Pelo amor de Deus. Desculpe, hein? É minha visão. Mauro, é sensacional porque assim, uma das propostas que eu pensei, por que chamar o Mauro Ghiseline para o curso de pós-graduação? É lógico que existe, como você mesmo falou, uma linha muito forte de profissionais que atuam apenas com as questões científicas laboratoriais, que existem, que é uma linha de trabalho e que a pessoa pode seguir e que muitas vezes, como você mesmo falou, na prática, lá na ponta, não é a realidade do fisioterapeuta, não é a realidade do profissional de educação física, principalmente agora, que ele tem que se virar nos 30, ministrando suas atividades, seus serviços em casa. É bem isso. Nem uma sala de musculação ele tem mais para estar atuando não tem. Em algumas cidades. Ele vai ter que fazer da própria casa dele, vai ter que fazer uma avaliação na casa dele. E também, a gente percebe muito no mercado, você sabe muito mais do que eu, de aventureiros que estão no mercado, de pessoas que estão mal na graduação. Eu me deparei agora, esses dias na internet, com pessoas que estão prescrevendo, falando informações que nem graduado é. E aí eu fico pensando, peraí, por que está acontecendo isso? E por que as pessoas consomem? Então está alguma coisa errada. Então nesse sentido, eu parto do princípio, eu sou muito prático, as pessoas sabem disso nas minhas aulas, de que sim, temos que ter um respaldo técnico, tem que ter as diretrizes, mas tem que ter coragem, acho que a palavra é essa, coragem, como o Mauro foi um dos pioneiros de publicações que fala de treinamento aeróbio coletivo. Um dos primeiros que publicou que falou de avaliação multifuncional. Eu acho que foi até humildade demais, Mauro, me desculpa, mas você é pesquisador. Você tem inúmeras publicações. Sabe o que acontece, Paulo? Pela minha formação, né, eu tenho trabalhos publicados em revista, a minha tese de doutorado. Inúmeras. Foi feito um trabalho inédito do Afundo, eu vou mostrar para vocês, a gente mostrou ativação no Afundo. Mas eu sou do dia a dia, né? Eu não tenho pretensão nenhuma em publicar artigo em revista científica, eu não tenho. A1, A2, B1, não, eu quero publicar, hoje eu coloquei um vídeo de manhã, já 4.000 pessoas assistiram, disse, professor está me ajudando, pronto, eu vou publicar, eu quero massagear meu ego, dizendo, publiquei na revista A1, mais um para conta, publiquei, estou lá na revista tal, 5 vão ler. 5. Eu não quero ser lido por 5. Eu quero ser visto por 500, por 1.000, 2.000 pessoas que têm dificuldade de montar uma aula. Paulo, as pessoas não sabem da aula. Nós vamos estar cheio de bioquímico, vamos estar cheio de biomecânico, cheio de fisiologista e não tem ninguém para dar aula. Faz um curso, Pedagogia do Movimento, vai eu e 3 amigos. Faz assim, novas técnicas da hipertrofia. Tem 1.000 caras inscritos. Agora, quantas pessoas da população brasileira que não se exercita, que quer hipertrofia? O cara nem levanta da cadeira, meu Deus do céu. Então, não que eu não deva estudar hipertrofia, pelo amor de Deus. Mas eu acho que a gente acaba indo só por um lado. Nós temos que ir para os vários lados. Por isso que eu digo, eu não estou no mundo acadêmico. Eu não preciso
dar resposta para o CAPES. Meu Lattes está lá, o meu Lattes tem 500 páginas. Eu, quando fui fazer o doutorado, foi dois volumes. Eu imprimi uma caixa inteira de papel, de coisas que eu fiz. Foram mais de 1.200 cursos no mundo inteiro, sabe? Eu tenho mais de 400 publicações, não arte científica, em revistas que ajudaram milhares de pessoas a entender o exercício certo. Então, sabe o que acontece, Paulo? O título, o doutor, o PhD, o pós-doc, criam um ego, um narcisismo, sabe? Eu preciso mostrar que eu sou o bom, que eu sou o cara. Eu não quero ser nada, eu sou da ralé, no bom sentido, eu sou do povão. Eu quero que as pessoas tenham acesso à informação científica sempre, mas de aplicação. Por isso que eu dizia assim, nós temos que por isso que eu digo assim, a educação física vive dois mundos, que é o mundo acadêmico, que é fantástico. Hoje nós temos pesquisadores maravilhosos, nós temos professores que são pesquisadores na área de treinamento de força, de biologia, que têm artigos publicados em revistas fantásticas. Ok, é o mundo A. Tá bom, eles cumprem a missão deles, essa é a missão deles, ser pesquisador. A minha missão é ser pedagogo. Então a gente não pode... A minha missão é essa, sabe? Então eu não tenho pretensão nenhuma de massagear meu mundo, sabe? Então já essa fase de massagear o ego eu já superei. Sabe, eu quero ajudar a nossa profissão, eu quero melhorar, eu quero que o professor seja respeitado como profissional da saúde. Eu não quero que ele dê live sem camisa, eu não quero que a moça dê live com os peitos de fora, com a bunda de fora, parecendo garota de programa, sabe? Então, eu quero que o profissional tenha uma atitude de um profissional da área da saúde. Vista bem, fale bem, tenha atitude, tenha comportamento e pare de ser... A gente criticou a vida inteira os blogueiros e agora, nessa pandemia, o professor de educação física é pior que blogueiro. Pior do que blogueiro, né? Quer dizer, eu entendo perfeitamente. Todo mundo precisa vender alguma coisa, precisa sobreviver. Eu também quero vender. Eu não sou empregado de serviço público. Então, agora a gente precisa ter um pouco de atitude, de conduta, sabe? De posicionamento no mercado. Senão, você vê uma coisa, né, pessoal? Muitos estúdios hoje, eu falando com o pessoal da MetaLife, é a maior empresa vendedora de equipamentos de Pilates. Eu fiz formação em Pilates, eu fui estudar Pilates, fiz formação em Pilates. Tá? A MetaLife tem 27 mil estúdios, 27 mil, eles venderam para 27 mil estúdios. 75% é de fisioterapeuta. Pilates não é de fisioterapia, Pilates é uma prática corporal, é uma metodologia que é utilizada pelo personal, pelo estúdio, pela academia. Agora, muitos estúdios não quer o professor dando Pilates, porque o professor vai lá de camiseta regata, bonezinho, não sei o quê, aí chega o fisioterapeuta de jaleco branco, entendeu? Então, a pessoa... Então, nós perdemos um espaço do Pilates, tá 25% só dos estúdios de Pilates está com profissional de educação física. Então, a população compra mais o Pilates do fisioterapeuta, agora vai dizer que o fisioterapeuta é melhor que... Não, são áreas distintas. A pedagogia do profissional de educação física é melhor do que o fisioterapeuta, a pedagogia. Agora, o fundamento de cinesiologia do fisioterapeuta é 10 vezes melhor que o nosso. Porque eles trabalham com doença, a gente não. Eles precisam entender mais profundamente. O profissional de educação física não precisa entender anatomia profunda, não sei o que, ele vai trabalhar com doença. Tá, então essa é uma... Paulo, eu preparei algumas coisas aqui, né, para dar uma Perfeito, visão, Mauro. Conversa. Então, posso compartilhar? Fica à vontade para fazer compartilhamento da tela, a explanação, que é ao final, depois... Pode. Eu, professor Ricardo, professor Adilson, vamos abordar alguns tópicos com base na sua apresentação. Fica à vontade, Mauro. Paulo, entrou a tela, não? Ainda não, faz o compartilhamento. Entrou? Sim. Agora só pode entrar no documento e no PowerPoint. Entrou ainda não? Você está com a sua tela inteira compartilhada. Espera um pouquinho só.
Deixa eu voltar aqui. Opa, espera um pouquinho só. Deixa eu... vamos lá. Ali, share screen, share. Janela do aplicativo. Entrou? Isso, agora sim. Bom, pessoal, a gente desenvolve a metodologia multifuncional, né? Ela é uma metodologia inovadora porque ela apresenta conceitos, né? Eu não inventei conceitos, fundamentos. A metodologia, a característica dela é que ela tem duas propostas. Um que é o sistema de avaliação e o outro que é o treinamento multifuncional. Então, o que é a avaliação, o que é uma proposta de programa. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação, né? Ele é um sistema de avaliação qual e quant, né? Customizado, você pode usar ela inteira ou pode utilizar parte dela, né? Para conhecer características do aluno na anamnese, objetivos e déficits de movimento do aluno por meio da aplicação de testes multifuncionais. Tá? O importante é a gente entender que o déficit não é disfunção. Déficit são alterações do padrão de movimento que tem relação com diminuição da força, mobilidade, consciência corporal, tá ok? Então, normalmente, né, os déficits de movimento, esse foi o referencial teórico que a gente utilizou, né, para estudar essa proposta, né? Muitas vezes o aluno apresenta o déficit que ele não compreende a instrução verbal do exercício, é um problema de compreensão, a coordenação motor e recrutamento neuromuscular, isso é muito comum, insuficiente força muscular e estabilidade articular em alguns grupos musculares, né? Insuficiência da mobilidade articular e consciência corporal. Então, essas são as principais. Veja que no déficit de movimento não existe a dor, tá? Não existe a disfunção, é um déficit. Como é que a gente criou essa avaliação? Eu fiquei 6 anos, né? Eu experimentei cerca de 8 mil alunos que entraram em academias, né? Depois a gente filmou cerca de 3 mil alunos para verificar se o teste dava certo, se não dava, coisas que já eram referenciadas na literatura. E eu constei cerca de 80 trabalhos publicados em revistas científicas, 12 livros de autores especialistas em avaliação. E os dados que a gente colheu, então, foi da população brasileira. Então, é algo assim, made in Brasil, né? E aí, né, pessoal, aqui foi quando a gente foi fechando, foi finalizando. Eu fui estudar, não aqueles testes tradicionais do banco, do teste de Bruce, de Balk, de lactato, isso já é comum, a avaliação física já é bem caracterizada. Eu fui ver um outro mundo, né? Aí eu vi o Liberson, magníficos, eu vi que os testes que a gente normatizou, eu fui estudar nos Estados Unidos a avaliação UFMS do Cook, né, Gray Cook, que é uma avaliação muito legal, eu apliquei durante 3 anos e vi os problemas dessa avaliação, eu fui estudar o teste de Mackenzie, né, onde a gente adaptou o teste de prancha, a gente utilizou o teste de core, as propostas de Kendo, de core, o teste de estabilidade do core de McGill, os testes funcionais de Brumit, a avaliação postural dinâmica da National Academy of Sports Medicine, os testes de função do core do cheque, e aí nós chegamos o nosso sistema de avaliação. Esses são alguns trabalhos que a gente utilizou, né, para, por exemplo, para normatizar o que não tinha, que era o teste de agachamento overhead, né? Então, depois a gente foi em busca da literatura, o que se falava em exercícios corretivos, né, em função dos déficits de técnicas de movimento. Esse é um trabalho clássico do Schoenfeld e do McGill, que é o maior estudioso de coluna do mundo na atualidade, né? E aí, pessoal, a gente foi pesquisar, né? Aí, para a gente chegar no produto final, a gente pegou o overhead, né? Então, nós ficamos aí 2 anos pesquisando, né? Vendo se a coisa funcionava. E a gente encontrou coisas interessantíssimas, né? Por exemplo, né? No agachamento, 44% das mulheres eleva o calcanhar, no masculino, 53%. Então, verificar a mobilidade do tornozelo é importantíssimo para ver o agachamento, né? Por exemplo, coxa não paralelo solo. E aí nós desenvolvemos uma ficha, né? Para cada teste, nós temos uma ficha de avaliação qualitativa. Então, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Então, no agachamento, a gente tem 10 possíveis déficits de movimento que nós utilizamos. Aí o teste do core, né, que a gente adaptou do Mackenzie, né, a gente padronizou o teste e fizemos uma tabela baseada em 2 mil dados de ingressantes de academia no Brasil. Então, aí nós fomos na literatura
Então, o que a literatura científica diz? O Liberson diz que as pessoas têm que ficar pelo menos 50 segundos, o mínimo para sair da zona vermelha, mínimo de 50 segundos na prancha ventral em isometria. A Shirley Sharma fala em 40, o Michael Bolle fala em 40, o McGill fala em 40. Então, nós chegamos aí a um consenso. Então, na literatura, não existe a referência sobre quanto tempo a pessoa deve ficar na prancha para verificar a força de resistência e estabilidade. E a gente viu detalhes interessantes, né? 51% das mulheres não atingem o mínimo de 40 segundos. Aí, de repente, essas mulheres estão lá fazendo as aulas, aquelas ridículas aulas de abdômen, que é mais pescoçal do que abdominal. Tá? Aí a gente viu também o teste de Kendall, né, que é um teste clássico da literatura, né, do Kendall e Kendall, e a gente viu outro dado interessantíssimo, né, para orientar a montagem de treinamento de core. Então, veja aí, 89% das o contato da coluna 460 graus, entre 90 e 60. Ou seja, são pessoas que têm muito pouca estabilidade do core, então o transverso do abdômen, o multífido, do assoalho pélvico, a consciência corporal e ativação é muito pobre. E aí depois a gente publicou um trabalho, né? A gente publicou lá, isso foi um trabalho de finalização de curso de uma assistente minha, né? A Aurora, a Márcia Aurora, né? A gente avaliou 1.317 alunos ingressantes, né? E aí a gente viu, olha que coisa interessante, né? A gente viu que, olha lá, também o N, né, de regular. Então, de homens, olha aí, 293, e olha as mulheres. Isso mostrou que as mulheres têm menos força de resistência, força e estabilidade do core. Isso foi o teste de Kendall. Tá? Bom, e aí na minha tese de doutorado, né, nós validamos o instrumento para análise qualitativa do agachamento a fundo. Isso não existia na literatura, esse teste é inédito, tá? Então, eu fiz, no meu doutorado, né, a gente validou um instrumento para análise qualitativa. Então, essa é a padronização da avaliação do agachamento. A gente padronizou o agachamento backhand, né, que eu recomendo que para muitas pessoas, né, eu até tiro essa posição, idoso, por exemplo, uma pessoa com pouca mobilidade de ombro, eu tiro o bastão e faço com a mão na cintura. Tá? E aí nós validamos, né? Foi feita a validação, analisado por 6 doutores, né? Que validaram a proposta do teste. Aí nós criamos essa avaliação qualitativa na parte superior do corpo, perna dominante, avaliação da perna dominante. A gente usou aqui a escala de Likert, né? De 0 a 4, para atribuir os valores. Aqui a gente tem a identificação dos déficits de movimento. Tá? E aí depois, na parte inferior do corpo, também, né, alinhamento do joelho, dominante, não dominante, a gente avalia os dois, a gente usou isso na pesquisa, né, na nossa tese, né, ângulo de transição da perna, como é que fica, a perna não dominante a coxa, então é bem detalhado. Então, o aluno Bom, na literatura, né, pessoal, na literatura a gente tem os testes clássicos, né, de aptidão funcional TAF, né, pela pesquisadora Rick Jones. Então, a gente recomenda, né, eu tenho usado alguns desses testes quando o idoso ele tem bastante dificuldade. Então, por exemplo, a gente inclui o teste de caminhada de Rockport, aí tem os testes, esses são os testes de Rick e Jones. São os testes clássicos da literatura. Tá bom? E aí nós criamos a nossa avaliação multifuncional, ela é composta de testes isolados e testes globais. Depois tem toda uma explicação por quê, né? E aí o que a gente fez? Nós dividimos em 5 grupos. Os globais 1, que é o agachamento overhead com bastão, é um exercício multicomponente. E o avanço a fundo, esse aqui era um teste inédito também, essa é parte da avaliação do nosso tem na literatura o a fundo e vamos validar depois o avanço a fundo, tá ok? Mas a gente já viu que funciona. Aí tem os testes do core integrado, que é a flexão e extensão do cotovelo, e 4 apoios. Aqui também tem core, a gente observa core. Aí tem o teste isolado do core, que é a extensão do quadril, e o teste de prancha. E aí depois nós vamos para os testes isolados, de amplitude de movimento. Complexo articular do quadril, que é a flexão alternada do quadril, tá? E a extensão do quadril, teste de Thomas. E aí depois nós vamos de novo para os testes de Thomas e de Rick Jones, que é flexão, abdução, adução dos ombros e rotação interna. Assim eu tenho uma visão geral, tenho uma visão global, e para eu fechar o diagnóstico eu preciso, então,
ter uma avaliação completa. Por quê? Por que o aluno agachou? Será que é encurtamento do reto femoral? Será que é estabilidade do core? Pô, mas ele perdeu a estabilidade do tronco, mas ele passou no teste de core. Opa, então o problema está na consciência corporal, tá ok? Bom, aqui para vocês terem ideia, então, né, então, uma aplicação prática, esse é um aluno de 32 anos, depois um aluno de 72 que treina, então, veja lá, então, esse teste de agachamento overhead. Veja lá, pessoal, olha a instabilidade do tronco dessa criatura, né? Isso. E desce, vai. Então, 32 anos. Mais uma vez, e vai. E veja onde ele fica. E agora vamos ver um aluno de 72 anos. Às vezes as pessoas me perguntam, professor, a sua avaliação multifuncional pode ser feita por idoso? Pode, se for um idoso ativo. Agora, se é um idoso, às vezes, o idoso sedentário, sem experiências anteriores, talvez o Henrique Jones seja interessante, tá bom? Então, veja a diferença, né, do... Frente, prepara e vai. Prepara e vai. Então, a gente observa, né, que o envelhecimento, se a pessoa é treinada, é orientada, veja a diferença, né? Um jovem destreinado, esse me procurou para fazer a avaliação do interior, o cara estava fazendo funcional. Imagina o cara fazendo funcional, passada, overhead, snatch, aquelas coisas todas, com essa instabilidade, tá? Bom, aí um outro detalhe interessante, uma jovem professora, né, também, essa professora de educação física, tá? Olha o agachamento dela, olha aí. Boa. Mais lá. E aí você tem uma jovem senhora de 75 anos, treinada, que tem um bom consciência corporal, um bom controle neuromotor. Então, essa aluna aqui não passou em alguns testes, né? E essa aqui passou em todos, com 75 anos, tá? Bom, esse é o teste de Kendall, esse é muito interessante. Observe aqui, tá? Vocês vão ver uma luzinha branquinha aqui embaixo, o momento que a Gerlane, eu estou usando o nome, é o filme que ela me autorizou, fez o curso com a gente, então ela sabia que todo esse material ia ser usado com finalidade didática. Já apareceu a luzinha branca, estão vendo lá embaixo? Ó, já parou. Já saiu. Já perdeu. Então veja que essa é uma... A hora que você sentir que ela vai ser contra o chão, você vai em contato com o solo. Ela parou aqui, já perdeu o contato da lombar. Consegue? Mais um pouquinho. Ainda está em contato, Lia. Mais um pouquinho. Olha, Agora tá saiu. Ficou em 20 graus, ela ficou em 50, 60. Bom, esse é uma avaliação do agachamento, né, de um aluno com uma boa consciência corporal, mas com sobrepeso, 69 anos, tá? Então, vamos ver aí o agachamento dele. Desce. Afunda. Isso. Veja. E desce. E vai. Mais uma vez. E vai. E aqui a gente usou com ele também para saber o teste eu utilizei o teste de sentar e levantar para fazer uma correlação, né? Que é o teste de Hickley Jones, tá bom? Para ver a potência, tá? Então a gente observa, esse teste dura 30 segundos. Veja que interessante, ele tem força para sentar e levantar da cadeira, então tem força de resistência. Ele fez lá 12 ou 15 repetições. Mas veja como ele joga o tronco para frente. Então, ele tem um problema de mobilidade de ombro e de estabilidade. Agora, ele tem força para levantar da cadeira. Tem idoso que não tem essa potência. Tá? Tá? E aí, eu fiz o teste de força de resistência, né? Ele chegou em fadiga em 15 repetições. Agora, veja que interessante, né? Então, aqui é o teste de avanço a fundo. Esse é o teste que nós padronizamos. Vocês estão vendo, tem uma marca aqui, essas duas marcas no chão, ele dá a passada, eu normatizei isso em função do tamanho da passada, em que o joelho da perna da frente de trás fique 90 graus, tá? Então, aí ele... Veja que interessante. Observe a instabilidade e a mobilidade dele. Olha, veja a rotação externa, olha o problema de mobilidade, e veja que o tronco dele cai para frente, uma limitação de mobilidade e de equilíbrio. Imagina se esse aluno chega na academia e vai fazer corrida, vai fazer jump split squat, vai fazer burpee para emagrecer, né? Esse besterol que a gente tem visto por aí, né? Tá vendo? É padronizado, tem a casinha que ele tem que ficar,
Veja lá, olha lá. Ele tem uma rotação externa, ele naturalmente ele tem essa rotação. Olha o glúteo médio dele como rota e como ele faz o joelho para dentro. Então, ele precisa trabalhar muito a consciência corporal, a mobilidade. Veja a dificuldade. Olha lá, na passada ele consegue, quando pisou, tá vendo? Olha a estabilidade. E aí agora tem um paradoxo interessante, né, pessoal? Veja, fala, puxa vida, o tronco dele cai para frente, né? Que coisa. Deve ter problema do core, né? O core não tá estabilizado. O teste de Kendall dele, tá? O tronco dele caiu para frente. Vocês viram que no avanço a fundo, né? A gente ajuda, posiciona. Olha que interessante. Ele consegue controlar a lombar. Olha a consciência. Ele tem uma excelente coordenação motora, consciência corporal. O problema dele é estabilidade e mobilidade, não é força. Olha a força do core, olha, vocês viram? No teste de Kendall, né? Ele zerou. Bom, é isso aí. Paulo, tô de volta. Muito bom. Mauro, eu já conhecia o seu trabalho, então, na verdade, eu admiro, já faz um tempo, esse foi um dos principais motivos pelo qual você recebeu o convite para estar ministrando disciplina na Faculdade Inspirar. Eu vou aproveitar esse momento para o professor Ricardo, professora Adilson, fazer as suas perguntas, considerações. Ricardo, fica à vontade. Bom, boa tarde, professor Mauro. Boa tarde. Parabéns, né? Parabéns pelo teu desafio e tua coragem, como o Paulo falou, né? De falar aí tudo que você falou no início, né? Eu acho que eu concordo com você, né? Eu brigo isso dentro da universidade, né? Eu sigo a carreira acadêmica há 14 anos e eu falo que o bom profissional é aquele que consegue pegar o pensamento crítico através do que a gente vê na literatura, consegue transformar isso em aplicabilidade real, que é aquilo que você faz com excelência, e que seja viável, né? E que seja viável viável dentro da realidade de cada profissional. Eu acho que a gente consegue contextualizar isso tudo, né? Faz o que você estava falando, né? O profissional tem aquele sucesso, né? E ele, com certeza, é um diferencial dentro do mercado de trabalho, né? Tudo que a gente estava falando. Professor, dentro da tua apresentação, eu queria que você colocasse um pouquinho o teu posicionamento. A gente está acompanhando grandes lives, né? E grandes postagens em relações sociais, aí, né? Nas redes sociais, sobre várias técnicas, né? E eu sempre bato nisso, né? Às vezes o profissional fica muito preso à técnica e esquece da diversidade de conhecimento que a gente pode utilizar a favor desse profissional. Né? Você falou muito da relação do core, né, e tal, sobre os testes de Kendall, o teste de prancha, né? E a gente está vendo muito uma técnica do LPF, né? Eles estão fazendo esse low pressure fitness, né? Que eles colocam, né? Eu queria que vocês colocassem um posicionamento seu, né, sobre isso, o que isso pode trazer, se você já tem conhecimento de processos científicos que trazem benefícios sobre todo esse processo. Eu queria que você colocasse essa tua posição sobre essa técnica aí. Obrigado. A hipopressão, né? Eu vejo que é uma técnica. Primeiro, a minha filha, eu tenho uma filha fisioterapeuta, ela fez essa formação também, então eu estudei um pouquinho. Eu não sou especialista em a hipopressiva, o treinamento. Eu estudei um pouco, vi vídeos, li alguma coisa. Eu vejo que essa técnica tem sido muito utilizada principalmente pelos fisiculturistas. Ela é uma técnica muito sofisticada, que você tem... Aí é muito discutido isso. Você pega o pessoal do Pilates, da fisioterapia, tem o pessoal que é contra. Bom, toda a teoria, por você trabalhar com esse aumento dessa pressão, isso é muito discutido, esse aumento provocado na pressão intraabdominal, no assoalho pélvico e pelo acionamento do diafragma, e os músculos do core, ele tem uma função protetora. A função dele primordial é a proteção das vísceras. Então, ele constantemente está sendo agredido pela pressão intraabdominal que provoca essa pressão intraabdominal.
Então, a discussão, a crítica, né, eu não utilizo essa técnica profundamente, eu faço uma combinação. Eu vejo que é uma técnica muito interessante, tem aí as suas fundamentações, é uma técnica bastante sofisticada, pelo fato de você provocar esse encolhimento profundo, esse acionamento do diafragma, esse aumento da pressão, que isso é discutido por especialistas, o quanto esse aumento da pressão nas vísceras seria prejudicial. Então, para um atleta de bodybuilder, que tem toda uma estrutura muscular, ok, já tem pessoas que recomendam isso para diástase, tem outros que acham que para diástase não seria muito interessante. Então, eu acho que é uma técnica ainda muito polêmica, tem os seus defensores e os seus, como sempre, os seus críticos. Eu prefiro utilizar o roll-in, draw-in e o bracing. Eu prefiro utilizar essas técnicas do rolling, do bracing e do rolling. A técnica de McGill ou de Mackenzie. São duas técnicas discutidas aí, que são, vamos dizer assim, existe a briguinha, a técnica neozelandesa e a técnica canadense. Então, eles ficam numa briga de egos aí, é o drawing, é o rolling, é o bracing. Quando que eu uso o drawing? Sabe, putz, eu deixo essas brigas, tem gente, por exemplo, que compreende melhor, por uma questão de consciência corporal, o drawing ou rolling. Inspira, pressiona. Agora, já tem um pessoal da fisioterapia, do Pilates, já discutindo o powerhouse, já discutindo o controle segmentar, o controle global. Então, já discute que o transverso do abdômen sempre é ativado por um sistema de feed forward, é um mecanismo reflexo. Claro, o core sempre é ativado. Aí já discute os 29 pares de músculos, já são 32, o pessoal da National Academy of Sports Medicine acha que o latíssimo do dorso já faz parte. Ele tem uma lombalgia severa, nós estamos melhorando, aquele aluno de 72 anos, que eu cuido dele há 30 anos, se você pegar a radiografia dele, você fala, ele é um psiquiatra da Faculdade de Medicina, fala, esse cara não anda. Ele anda. Ele só não faz uma coisa, rotação com flexão de tronco. Então, para a coluna, rotação com flexão é uma condição muito ruim para a coluna. Então, professor, eu acho que essa técnica está aí no mercado, muito utilizado, o pessoal do bodybuilding que ajuda a afinar a cintura, ajuda a colocar. Eu não sei, pelas discussões científicas, tem o sim e tem o não, tem muito pelo contrário. Eu, pessoalmente, no meu trabalho, na minha prática, os meus alunos, eu utilizo drawing, rolling e tenho utilizado para o aumento, né? Faz o bracing, faço uma pequena isometria e faço uma respiração, aumentando o tempo de isometria, porque os músculos profundos estabilizadores são de fibras de contração lenta, do tipo 1. Portanto, eles reagem a estímulos de baixa intensidade. Portanto, eu não preciso ficar muito tempo em isometria pelas características fisiológicas das usa, não usa, é uma técnica espanhola, começou na Espanha, tem gente da fisioterapia que usa e tem gente que não, que critica, como tudo na vida. O que é bom isso, né? É bom para a gente prosseguir, né? Para a gente, né, conseguir determinar o que a gente segue na frente aí. Excelente, professor. Obrigado pelo teu posicionamento aí. Muito bem. Perfeito. Professor Adilson. Bom, boa tarde novamente. Parabéns, professor, né? Sou um fãzaço do seu trabalho já há algum tempo. Desde os ENAFs aí que eu já participei ao longo da vida. Eu concordo com né, o posicionamento que o senhor tem, é o mesmo posicionamento que eu trago comigo, porque eu comecei na Faculdade de Educação Física, já tinha 7 anos de capoeira, então já vim da prática, fui para a teoria, e que maravilha. Eu sempre pego no pé, enquanto professor da pós-graduação dos alunos, né, da pós, dessa necessidade de associar essa teoria com a prática, e da aplicabilidade, né, dessa teoria para a prática. E aí, dentro da Inspirar, isso é uma coisa que a gente trabalha muito em cima disso, né, que os profissionais que vêm dar aula para a gente, eles consigam fazer essa ponte da teoria com a prática. Porque acabou a aula no domingo, na segunda-feira, esse profissional,
ele tem que ser capaz de colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Senão não faz sentido algum, né? Ele fica vendo o artigo científico e depois não utilizar isso. Até em relação a essa parte do treinamento, a gente fala assim da avaliação, que as pessoas muitas vezes chegam até nós, né, na academia, com algum encurtamento, algum déficit de movimento, uma hipercifose, uma, né, hiperlordose, alguma escoliose, e geralmente os profissionais, eles estão meio que já robotizados, né? Está meio automatizado o sistema. Então vai lá, o que você quer? Hipertrofia. Coloca carga de hipertrofia e pega uma coisa que já está ruim e piora. Então, a gente sente um pouquinho essa falta da avaliação, e aí essa avaliação multifuncional, eu acredito, né, e pela aplicabilidade, pela explanação agora, mais ainda, de que ela vem preencher uma lacuna que a gente tem aí no mercado, que é a falta da avaliação. Os profissionais geralmente estão prescrevendo sem avaliar, sem levar em consideração esses déficits de movimento. Então, nesse sentido, a pergunta que eu faço aí para o senhor é em relação a essa, que você falou, que fez aí várias avaliações e depois acabar não utilizando nas academias, né? Então, a pergunta é assim, o senhor acredita que com essa questão agora aí da pandemia, de isolamento, esses profissionais não tendo em mãos os aparelhos, eles vão dar uma melhorada agora na parte de conhecimento do movimento humano? Que se não adianta se você não conhecer o movimento, não conhecer como o cliente se movimenta, né, para a gente estar prescrevendo exercício. Obrigado, professor, obrigado pela consideração. Assim, eu vejo assim, gente, avaliação e teste aqui no que a gente chama da avaliação, que eu já chamo de avaliação tradicional. Então, os médicos faziam lá o teste o teste de frequência cardíaca máxima, né, com predisposição acima de 36 anos, fazia o teste máximo. O teste de Elestad, lá, o teste... um protocolo de 7, 8 minutos para ver patologia. E a gente viu que 1% dos ingressantes de um N nós temos 35 mil ergométricos, 1% de potenciais cardiopatas. Nós chegamos à conclusão, então, e os outros 45 mil testes foram feitos na bicicleta, submáximo, pelo protocolo de AST, pelos professores. E aí nós utilizamos, professor, na época, o teste de flexão de braço 1 minuto abdominal, banco de Wells, né, como os testes neuromotores, né, banco de Wells, flexão de braço, abdominal, e depois a dobra cutânea, circunferências e tudo. Então, isso aí não serviu para nada. O pessoal chegava lá e também, certa razão, o que me mostra 1 minuto de abdominal? Feito de qualquer jeito. O que me mostra 1 minuto de flexão de braço? Força de resistência? Então, aí foi quando nós fomos procurar outras alternativas, e eu vi fora do país, que já existia uma tendência das avaliações qualitativas. E hoje, a gente leu muito, viu muitos artigos, foram mais de 80 artigos, para chegar até a tese, e a gente viu também que existe aí toda uma linha de avaliação postural, estática, para ver escoliose, cifose, lordose. Tá? Então, se a gente for tentar fazer uma avaliação que contempla tudo, o cara vai ficar 1 mês fazendo a avaliação, o freguês vai embora. Então, a gente tem que optar. Eu desenvolvi um protocolo, né, não apresentei aqui, um protocolo metabólico, que é um teste de frequência cardíaca máxima, baseado no teste de Pessola, adaptado do frequência cardíaca da fórmula de Carvone. Tá? E é muito interessante, a gente aplicou, viu a funcionalidade, onde eu prescrevo o treinamento baseado na percepção subjetiva de esforço cardiometabólica. Eu acho a frequência cardíaca máxima, baseado no teste progressivo, e acho a frequência cardíaca. Então, o que a gente vê num primeiro momento, sabe, professor, e a sua pergunta é muito legal por isso, o problema das pessoas não está na força, o nego tem força, sabe? Ele senta lá, levanta, ele faz um supino que ele está iniciando um programa de treinamento, ele já vem com uma certa quantidade de força, mas o grande problema que a gente percebeu são os déficits de movimento. Então, o aluno chega lá, ele quer hipertrofia, como você bem colocou, mas aí o professor vai dar um agachamento livre, ele não consegue.
Então, o que a gente faz? Corrige o agachamento livre, melhora o padrão de movimento, começa com o afundo, que é muito mais fácil para trabalhar pernas do que o agachamento, muito embora tenha o problema da estabilidade, e coloque ele lá na musculação para fazer um leg press. Mas se eu quero fazer o agachamento, backhand, overhead, fazer o desenvolvimento, arranque, começa com terra ativa. Como eu coloquei para vocês, ela é simples. Vamos imaginar, você está dando aula para o aluno está em casa. Aí ele coloca o celular dele lá no tripézinho e você fala para ele, fica de lado para mim, levanta o braço e agacha. Na hora, em tempo real, você está vendo como é que ele agacha. Não me interessa, não... eu quero saber como é que está a força de resistência. Pega uma cadeira e pede para ele sentar e levantar, põe a filmadora e você vê quantas até ele chegar à fadiga. Se quiser usar o teste de Rick Jones, é 30 segundos. Se você quiser sofisticar um pouquinho, vai lá, como eu fiz com... senta, levanta. A hora que você fadigar, para e vê a frequência cardíaca. Você vê quantas repetições ele fez, você vê a frequência cardíaca e vê a percepção de esforço. Então, nós temos hoje, o teste de Rick Jones, você senta na cadeira, fica de lado, né, e vê onde a sua mão alcança. Você pede para o seu aluno deita no chão, fica de lado para você, levanta a perna. E eu não mostrei para vocês, a gente usa o Kinovia, né, para fazer o relatório para o aluno como personal. Depois, se der tempo, Paulo, eu acho aqui uma outra tela, tá, e posso mostrar para vocês, né, a utilização do Kinovia, onde você faz uma avaliação cinemática angular. Tá? Então, professor, a gente tem hoje recursos simples, eficazes, de baixo custo, científico, está referenciado na literatura. Tudo que eu mostrei para vocês, com exceção do teste avanço a fundo, que eu validei no meu doutorado, todos os outros testes são da literatura. Eu não inventei a roda. Eu peguei a roda, né, e coloquei o quê? Coloquei um pneu, né? Coloquei um pneu novo, e a minha preocupação como um profissional é que tudo isso tivesse uma explicação científica. Né? Sabe? Todos eles são teste de Cochrane, vou discutir com Kendall, com Mackenzie, com teste de Thomas, são testes clássicos da literatura, né? Então, agora, eu validei no meu doutorado o teste de afundo. É um teste único, é o primeiro teste do mundo. Mas eu inventei o afundo? Não. O teste de afundo já existe. O teste de avanço a fundo, o Liberson utilizou, o Juan Carlos Cutreira utiliza, mas eles não padronizaram. Eles não tiveram uma normatização. O que eu fiz? Eu normatizei. Eu coloquei dentro de uma estrutura e fiz o que ninguém fez? Uma ficha de avaliação qualitativa. Então, você filma o aluno e com a ficha de avaliação, você tem um déficit. Plano frontal, plano sagital. O que você precisa? Um celular que todo mundo tem, um tripé que custa R$ 48,00 no Mercado Livre, né? Uma fita adesiva, uma fita métrica que vem da Dinamarca, que no Brasil não tem fita métrica, e um bastão que vem da Noruega, que não tem madeira no Brasil. Conhecimento, bom senso, sensibilidade. É isso que precisa. Se eu estou na universidade, eu não vou usar fita métrica, eu uso ultrassom, eu uso plataforma, sabe? Para validar o meu teste, eu fiz com plataforma do I, com o Dr. Guanes. Nós pegamos duas plataformas, eu estudei, nem coloquei no teste, a gente avaliou COP, eu avaliei COP, centro de pressão. Então, eu tenho lá mais de 20 mil dados de COP de 33 sujeitos que nós fizemos o nosso experimento. Então, foi um negócio super sofisticado. Agora, e a gente treinada para ver se funcionava, né? Porque para nego ruim qualquer coisa funciona, eu quero ver nego treinado, né? Puser Mané, desculpe a palavra, qualquer coisa. Sentar e levantar já é um bom teste para ele. Agora, né? E a gente viu coisas interessantíssimas. Então, por exemplo, a plataforma, a gente viu o COP. A gente viu o centro de pressão, médio lateral, antero posterior, como é que se comporta o pé da frente. Então, tem muitas coisas. A gente publicou um trabalho, né, foi publicado numa revista, 2, sei lá o quê, ativação na perna da frente e trás, o que acontece quando você faz o afundo. É o primeiro estudo avaliando vasto medial, vasto lateral, glúteo médio e glúteo maior numa situação de afundo. E aí a gente viu, e vimos que, e a gente recomenda isso, que o afundo, que não é o avanço, não é o land, o agachamento, o que a gente chama do split squat, que é o agachamento,
deveria ser ensinado antes do agachamento, do squat. Por quê? Pela estabilidade da coluna. Então, um aluno que, quando ele agacha, ele joga o tronco para frente e não tem estabilidade, ele consegue controlar. Na aceleração horizontal, ele consegue manter a aceleração vertical. Então, por isso que a gente recomenda, numa prescrição de treinamento, começa com afundo, com auxílio, depois faz o retrocesso, que a perna da frente fica estabilizada, é mais fácil, o centro de pressão é melhor, depois você faz o avanço, depois você faz a passada. Tá? Então, veja que são coisas muito simples, né? Princípios totais da cinemática, da cinética, da biomecânica, da cinética, aplicado. Né? Porque as pessoas não têm plataforma de impacto, não tem computador, não tem, você sabe disso. A academia morre de fome. Deve ter fechado umas 10 mil academias, que não vão voltar, porque não tem dinheiro. Agora, como é que eu posso fazer um trabalho sério? Usa fita métrica. Ah, mas o DEXA. Você tem 50 mil dólares para comprar o DEXA? Ah, você não tem? Pega a fita métrica e mede a circunferência do aluno e diz que ele tem fator de risco. Pronto, fez ciência. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma que ciência só se faz, né? Claro, se eu estou na universidade, eu sou pago para produzir. O CAPES fica com a faca no meu pescoço, o pós-graduação tem que ter, senão cai, despenca lá de cima. Aí a gente vê esse besterol de pesquisa. Eu não aguento mais ver pesquisa falando a mesma coisa. Muda o nome, é a mesma tranqueira. Desculpe, tranqueira no bom sentido. O que os negros já pesquisaram de agachamento, nossa senhora, daqui a pouco eles vão pesquisar a áurea, a alma do cidadão quando agacha, porque o resto já viram tudo. O glúteo em cima, o glúteo embaixo, o glúteo médio, não sei o quê. Aí tem os ecos, né? Né? A turma da musculação tem um eco, né? Os pesquisadores, o cara fez uma besteira, né? Publicou, contou mentira, kkk. Não, esse cara não sei o quê. Ih, gente. E com toda essa ciência, sabe, meus queridos, nós continuamos com 5% fazendo exercício regular. E com toda essa ciência de alto nível, 3 meses o cara abandona a academia. Com toda essa ciência, em 2 anos, a academia perdeu 40%, 50% dos clientes. Precisamos pensar nessa ciência, ou na aplicação. Perfeito. Então, vamos deixar o ego de lado. A USP, eu fiquei 15 anos lá, eu fui uma deles, desculpe, porque era ego. Por trabalhos, por trabalho na comunidade, por livros e por trabalho que eu tinha feito, eu não precisava mais fazer relatório para a USP, porque eu tinha mostrado o notório saber. Que eu mostrava coisas práticas, dentro da Universidade de São Paulo. Peguei e joguei tudo pro ar. Aí eles continuam brigando, não, porque o departamento, a biomecânica. Ai, meu Deus, que ego. Aí o coitadinho do professor está lutando para ganhar R$8 a hora aula. E sabe o que você perguntou, professor? Desculpe, tá só colocando, são coisas práticas. Nós introduzimos esse sistema de avaliação numa academia. Tem vários estúdios utilizando e ganhando dinheiro, sabe? É um sistema... Nossa, eu tenho resultados fenomenais da aplicação prática e resultando em dinheiro. Eu tinha um projeto que foi interrompido para mudar o conceito da sala de musculação. Na MegaFit, nós introduzimos, 1 mês antes da pandemia, todo aluno que entrou na MegaFit passou pela avaliação. Essa que vocês viram. Os 10 testes. E depois ele ia para a musculação já com uma orientação de uma ficha baseada em evidência. No que ele quer. Imagine o seguinte, pessoal. O aluno, quando chega na academia, quando ele vai para a musculação, ele quer mudar o corpo. Ele não quer mudar o corpo inteiro. E aí nós temos uma ficha de avaliação que fala do corpo inteiro, de musculação. Besteira. O cara fica 1 hora para passar por todos os aparelhos. Aí a menina quer perna, abdômen e glúteos, o homem quer peito, costa, bíceps e abdômen. E eu vou dar... Vocês estão entendendo? Então, essa era a nossa proposta. Mudar 3 meses, eu vou na dor, né, Paulo? Na dor do aluno. A menina quer falar, você quer perna e glúteo, mas olha, você está com encurtamento e seu ombro está ruim. Ah, professor, então nós vamos cuidar do seu encurtamento, mas vamos socar exercício na perna e glúteo. Eu preciso encantar o cliente.
Que história é essa de treinar o corpo inteiro? Quem que precisa corpo inteiro bonito é bodybuilder, física e garota de programa. Esses precisam ter o corpo... O ser humano é desproporcional. O ser humano tem... Então, eu preciso encantar o meu aluno, e eu tenho de 3 a 5 meses para encantar o meu aluno. Se eu não encantar, ele vai embora. Isso eu pesquisei, 17 mil pessoas. Os alunos, quando entram na academia, eles querem resultados de 3 a 5 meses. Então, eu preciso ficar esperto e fazer com que alguma coisa aconteça de 3, senão ele vaza. 30% de quem entra na academia não vai nem uma vez no primeiro mês. Você já começou a perder o freguês. Então, isso não está no livro. O livro manda fazer treino... Aí os caras falam assim, sabe? Treino de musculação, ABC. O cara... Isso é papo de curso, de pós-graduação. Na prática, tem que ser treino A. Porque o nego vai fazendo por semana na academia. Como é que eu vou dar periodização, treino A, B, C, D, E? Isso é para bodybuilder. Então, a gente precisa repensar nessa tal ciência. Né? Ficou um gap, né? Ficou um gap entre a técnica e a parte comportamental, né? Sim, sim. Eu fiz questão de apresentar essa imagem aqui para vocês, porque hoje a nossa live, ela fala muito da questão pedagógica. O professor Mauro Ghiseline, ele fala muito disso. E a própria taxonomia de Bloom, ela reforça o quanto é importante você ter conhecimento de base científica, da compreensão dos estudos, da sua aplicabilidade, mas aqui foi um exemplo do professor Mauro, falando do quanto é importante você ter uma síntese e o poder de avaliação. E quando você avalia, você cria, você vai ter que ter escolhas. Como está ali, escolher, você vai ter que julgar, você vai ter que validar, você vai ter que valorizar. Enfim, são poucos os profissionais que existem no mercado que têm esse senso de síntese, né? Quanto mais avaliar. É muito comum hoje você ter as pessoas que detêm muito conhecimento, tem muito conhecimento, só que não sabe aplicar. Ela até compreende. São aquelas pessoas que dão curso, como o professor Mauro fala, ele dá o curso, só que nunca usou um short na vida. Nunca foi numa sala de academia. Até fala da sua aplicabilidade, só que fala assim, então cria sua metodologia. Ele não sabe criar. Então, aqui a ideia dessas lives e da própria pós-graduação, eu sempre falo que em todas as minhas aulas, acredito que os professores também, eu não estou lá para ensinar ninguém. É o contrário, eu estou para confundir a cabeça deles. Quanto mais perturbados eles saírem da aula, melhor. Por quê? A ideia não é eu falar o que é certo e o que é errado, porque eu tenho a minha leitura, eu tenho as minhas crenças, e cada entrevistado que vem aqui na live, cada profissional que ministra as suas aulas, tem as suas crenças. Daí a importância de a gente ter um profissional crítico, é o que falta no mercado. Professor Mauro, Adilson, Ricardo, quer fazer alguma consideração? Fica à vontade. Só complementando a sua fala, Paulo, eu até assim, eu acredito, e a gente vendo aí por conta das mídias sociais, né, o professor Mauro colocou muito bem, disputa de ego, que hoje em dia nós temos muita informação, eu não digo conhecimento, mas nós temos quilômetros de informação e centímetros de conhecimento. Então, o conhecimento está em centímetros, as informações está quilométrica. A pessoa não consegue concatenar as ideias, ter o bom senso, aplicar na parte prática para um cliente de um jeito, para o cliente de outro jeito, porque ele se confunde nas informações. E isso que o Ricardo coloca muito bem também na fala dele, que as pessoas estão muito presas à técnica, né, a um modelo de treinamento, você não consegue criar o seu método de treinamento, a sua metodologia com base na avaliação que ele faz do seu cliente. E aí é onde que está o perigo, né? E aí a gente não consegue passar desses 5% nunca das pessoas que frequentam a academia. Você não consegue encantar o seu cliente. Que bom, fantástico. Professor Ricardo. Você colocou muito bem, a informação, ela está disponível. Essa nosso bate-papo é de informação, ela está no Google. O Google é um grande, o Guru Google é um grande centro. O conhecimento é a aplicação prática da informação que resulta em sucesso e grana, dinheiro, sucesso.
Isso para mim é ciência. Ciência é a aplicação prática da informação, que se transforma em conhecimento com resultados e grana, dinheiro, permanência, aderência. Sucesso cada um vai medir o sucesso, o quanto ganhou, o quanto, enfim, não vamos discutir isso. Mas é muito bem, eu concordo plenamente. Nós somos bombardeados hoje de informações. Você vê, eu estava dando uma live outro dia, eu coloquei, gente, você fazer uma live para aprender exercício sobre core, tem 350 milhões de páginas. Se você colocar lá no Google filmes, core training, parece 35 milhões. Se colocar lá no PubMed, core training exercise research, tem lá 30, 40 mil. Então o problema não está aí, tudo parecido, né? Então o problema não está na informação, o problema está no conhecimento, né? Como é que eu vou... Nós temos, o Rafael cuida de um aluno idoso há 15 anos. Ele tinha 70, está com... Fica com 82, 83 anos. Ele está melhor do que há 15 anos atrás. Sabe? Então, que fizemos milagres? Não. Coisa simples. Treino em casa. Então, eu vejo que às vezes, né, a gente imagina, cabelo branco serve para alguma coisa, a experiência mostrando. É claro, um jovem professor não está errado, ele tem que se segurar no artigo científico, ele não tem experiência, ele vai falar do quê? Ele não pode falar dele, ele fala dos outros. Ele não tem opinião própria, claro, porque ele não tem rodagem, ele não dá para falar dos outros. Ele tem que falar dos outros. Então, segundo fulano, segundo... E a sua opinião? Não, ele não tem. Claro, ele é jovem. É um jovem doutor, é um jovem mestre, é um jovem doutor, é um jovem PhD, mas não tem rodagem, não sujou o short. Então, ele não pode falar dos cases, né, dos cases de sucesso. Né? Então, eu tenho mais de 150 cases de sucesso. Tudo documentado, tudo filmado. Eu estou acompanhando o Rafael, que nós estamos cuidando dele agora, né? Veja que interessante. Por que ele foi trainer? Ele foi meu aluno há 30 anos atrás, de aeróbica, há 30 anos atrás. Aí ele voltou 30 anos depois para ser meu aluno. Professor, ele tem uma coordenação motora fantástica, consciência. Ele falou assim, professor, eu falei, por que você quer treinar, Rafael? Eu falei, alguns motivos. Primeiro, eu estou com uma dor na coluna, me trouxe lá a ressonância, está lá com uma compressão discal, sabe? Está comprometido. E muito estresse emocional. Segundo, sobrepeso, está com 19 quilos a mais, então tem uma carga tensional na lombar. Terceiro, eu falei, Rafael, por quê? Ah, professor, mas tem um problema sério que eu quero treinar. Eu estava na praia, quase morri afogado. Falei, Rafael, pô, na tua idade pegando surf? Não, professor, não. Eu estava com a água na altura do joelho, veio uma onda, me derrubou. Eu caí de boca no mar e quase morri afogado. As minhas pernas estão fracas. Você está entendendo? Por isso que ele fez o teste de sentar e levantar no banco. Agora, eu vou fazer... Não, o ideal seria fazer o isocinético. Eu tenho isocinético. Ah, mas eu vou avaliar a relação do quadríceps com o isquiotibial, que ele está com uma assimetria de força, que o... Dane-se. Esse cara precisa ficar em pé, meu. Ele precisa parar de cair, senão ele morre. Então, a gente precisa... Aí você vai na ciência, o que é discopatia, qual que é o problema. Aí o teste de core dele... Porra, esse cara tem dor na coluna, mas o transverso do abdômen dele é ativado. Então, é estresse emocional. Aí, eu estou pilotando ele, que ele perdeu a... Professor, dor na coluna, já sei, né? Os seus clientes não voltaram, estresse emocional. Me ligou ontem, terça-feira. Professor, minha dor da coluna foi embora. Então, dor na região lombar tem 7 fatores que determinam a dor na lombar. 7 possíveis fatores que determinam um desconforto na região lombar, segundo Shirley Sharma. 7. O 8º é estresse emocional. Durma-se com um barulho desse. Tá? Então, isso não está no livro, a gente aprende. Agora, eu tive que estudar o multífido, o transverso do abdômen, o feed forward, toda a base científica. Mas eu trabalho com ser humano, né, professor Ricardo? Que tem emoção, sentimento, angústia, vontade, desespero. Né? Então, por isso que
Precisa ter experiência. Eu nunca queria ser... Eu treinei muito, eu desenvolvi um BATV, um bloqueio atrioventricular. Eu tenho fator genético. Minha família toda é cardiopata. Se eu não tivesse treinado, eu já tinha morrido. Eu não fui procurar um recém-formado em cardiologia para cuidar de mim. Eu fui lá no Dante Pazanese, no Nabi e o Dr. Ricardo. São 2 puta craque. Em volta, tinha 12 estagiários de cardiologia. Aqui, ó, que eu vou ser consultado por esses moleque. Aqui, ó. Eu quero ser consultado pelo doutor Nabil, pô. E quero pelo doutor Ricardo, que é melhor que ele, que é o nego mais jovem e que está na prática. Você entendeu? Agora, se eu vou ser operado, eu quero ser operado por quem? Por um cardiologista que já fez pelo menos 1.000 cirurgias. Das 1.000, 990 saíram vivos, porque o cara fez 1.000 e matou 900, pô. Então, é a tal da 1.000. Não adianta eu ter 1.000 horas de fracasso, a lei das 10.000 horas. Eu preciso ter 10.000 horas de treino correto. Eu tenho 10.000 horas. Eu tenho 10.000 horas de cirurgia, matei todo mundo. Tá? Então, por isso, precisa de experiência. Agora, na sua experiência, tem que estudar, né? Tem que botar o bumbum, tem que ler para explicar. Agora, se só lê, se só treina, fica cérebro, músculo no cérebro. Então, os extremos sempre são ruins. Tudo que é extremo, essa é a minha visão que eu aprendi. Sensacional. Mauro, se deixar, a gente fica aqui 2 horas, você vê que passamos muito do nosso tema. Isso é bom. Que bom, obrigado. Isso é um sinal ótimo. Eu quero reiterar meu agradecimento. Isso é um sinal ótimo. Paulo, você não sabe a minha felicidade de poder estar... Isso é recíproco. Pós-graduação, sabe? Pode ter certeza. Eu aprendi, a minha maior satisfação é poder transmitir aquilo que eu aprendi, e continuo aprendendo. A minha perna, meu joelho está estragado, que eu torci jogando basquete, meu coração estragou de tanto pular, mas os meus neurônios aqui, os 170 bilhões, eu vou chegar em 180 bilhões. Não, com certeza, com certeza. Só para dar um recado rapidinho antes de finalizar, na próxima semana temos a professora Lili Purim, que é nutricionista. Então vai ser um tema legal para falar de deficiência relativa de energia no exercício e no esporte. Então aqui o convite está aberto, próxima quarta-feira. Mauro, queria agradecer muito, muito mesmo a sua presença. Agradeço a todos. Para quem não assistiu, assista novamente. Para quem perdeu alguma parte, pode ter certeza que esse material vai ser muito difundido, muito compartilhado pelos alunos da Faculdade Inspirar e também para quem tem interesse sobre conhecimento e principalmente sobre a temática de hoje. Adilson, Ricardo, quer falar alguma mensagem, alguma coisa, só para a gente fechar? Obrigado novamente, né, professor Mauro e Paulo, Ricardo, por ter tido essa aula aqui, né, esse bate-papo, que é uma aula para a gente aí de ciência e de vida, né, só isso. Obrigado, até uma próxima. Obrigado, professor Paulo, obrigado. Também, obrigado, professor Mauro, e a demonstração de simplicidade e humildade dentro de vasto conhecimento. É isso que a gente precisa, né, acho que para ter toda essa condição das pessoas entenderem o nosso recado. Parabéns pela tua aula aí. Obrigado, querido, obrigado. Eu agradeço muito a vocês, os coordenadores, pela ousadia de me convidar. Paulo colocou seu pescoço na forca aí, já trazer um velho rabugento aí. Mas reitero aqui a minha felicidade de poder ter a oportunidade de, numa situação acadêmica que eu gosto muito, né, de estar nesse ambiente acadêmico, que é o curso de esse modelo que a Faculdade Inspirar está se propondo a fazer. Fantástico. Fico muito feliz em fazer parte do grupo. Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Um grande abraço e até semana que vem. Abraço. Tchau, tchau. Até mais.